Sem dúvida nenhuma, a fase mais conturbada da vida de qualquer pessoa é a adolescência. E com as meninas, muito mais. São muitas alterações ocorrendo, hormonais, mas também de comportamento. A busca da identidade, de se inteirar, de se integrar a um grupo, a necessidade de estar nas redes sociais, os conflitos com a imagem. Então é sobre isso que a gente vai falar agora. E eu queria pedir para a doutora Viviane, minha amiga, explicar para a gente quais são essas alterações que permeiam a adolescência e que a gente fala tanto e que são tão responsáveis. Essa desorganização, que não é uma desorganização porque é orquestrada. Pois é, aproveitando essa sua palavra orquestrada, a gente costuma comparar os hormônios do ser humano a uma grande orquestra. E toda grande orquestra, antes de dar o seu show, antes de se apresentar, ela passa por uma fase de ajustes, né? Então é preciso afinar um instrumento, um vai estar com volume mais alto, com intensidade maior, e isso acontece de forma semelhante com os hormônios. E essa oscilação, quando a gente vê picos de alguns hormônios, elas vão refletir diretamente no cotidiano do jovem. Tá? Então, alterações de pele, alterações de humor, alteração, distúrbios do sono, alteração de peso. Então, tudo isso pode estar relacionado a uma oscilação decorrente da variação hormonal. Então, é muito importante essa compreensão. Particularmente na adolescência, eu acho que um dos períodos mensais mais críticos é a TPM. Né? Então, Luciana, fala pra gente, assim, como os pais, como os familiares devem ver essa adolescente nesta fase, né? E, assim, como que a gente pode contribuir para diminuir o tumulto que é vivido nessa ocasião? Primeiro, é importante o apoio da família, né? A gente saber que é uma fase mesmo de transição, é uma fase onde a maioria das meninas passam por oscilações mesmo, algumas mais leves, outras mais importantes. Então, é importante o apoio da família, é importante a gente interagir junto, estimulando a atividade física. A gente sabe que a importância da atividade física em liberar endorfinas e melhorar o humor da menina. É importante a gente estimular a adolescente, a gente encorajar, a gente apoiar, a gente otimizar ela. É importante a gente acompanhar. Eu acho que não é uma fase que é tão importante a consulta, o acompanhamento, a mãe está junto. Então, é uma fase que a gente vai orientar não só a adolescente, como a mãe também. E qual que é o limite entre uma TPM normal e uma TPM que precisa de intervenção? Uma TPM, assim, um grau de TPM, de irritabilidade, de algum sintoma mais triste, não depressão, um sintoma mais triste, é normal. Quase toda menina, ela experimenta algum grau leve. Mas quando a gente percebe que isso está interferindo com o dia a dia dela, com o relacionamento na família, com o relacionamento com os amigos, que está ultrapassando o período que a gente sabe que a TPM é o que a gente ovulou, aqueles últimos dias próximo da menstruação. Se a gente percebe que aquela alteração de humor da menina está passando o mês todo... O normal vai durar quantos dias? Em média, 14 dias, que é a fase que a gente ovula até menstruar. Em média, 14 dias. Só que isso vai piorando próximo da menstruação mesmo. Tem meninas que só sentem 2, 3 dias antes da menstruação. Tem meninas que ovulou, já começa a ter os sintomas de TPM. Eu acho que um dos grandes conflitos que a adolescente feminina, a menina tem hoje é em lidar com a imagem, né? E a gente sabe que muitos dos conflitos que se vai ter na vida adulta é reflexo de como se passou durante a adolescência, né? Como foi a construção da imagem e da autoestima. Eu tenho muito no meu consultório lidado com adolescentes com autoestima muito baixa. Elas estão muito preocupadas de como os outros a veem e se acham péssimas. E como que é o dia a dia de vocês? Esses adolescentes chegam até vocês, Viviane, que lida com diabetes, obesidade,
bulimia. Qual que é o teu sentimento? Essa adolescente está procurando ajuda ou ela está se escondendo atrás da adolescência, empurrando com a barriga para chegar numa vida adulta mais problemática ainda? Tá. Na verdade, o que a gente observa é uma idealização do corpo perfeito. Isso, como você já abordou, tem sido reflexo talvez até de um exagero, né, das buscas das redes sociais que só vendem perfeição, né? Então, e é uma beleza inatingível, inatingível, que só causa sofrimento, que não é real, né? Então, essas jovens, elas começam a ter um referencial muito alto, idealizado, né? E aí a gente pega aparece muita jovem em busca de um corpo que não é real, que ele não é atingível, né? E que nem é saudável. Então, a gente tem esse grupo de pacientes. Por outro lado, a gente também observa que, às vezes, a gente vê algumas jovens com obesidade que realmente necessitam de um tratamento, mas que aí, por diversos motivos, elas postergam essa busca pela ajuda, né? Então, às vezes, porque elas não acreditam que são capazes, né, de alcançar o resultado. Às vezes, porque faltou a compreensão de que a obesidade é uma doença crônica, que não é sinal de fraqueza, não é sinal de falta de condição de conseguir, de atingir aquilo que ela precisa. Então, isso realmente é uma coisa que, às vezes, faz com que o jovem demore a buscar ajuda. E uma outra situação é também a falta de apoio de familiares. A gente pega situações em que os pais, mas de uma maneira mais frequente, até as mães cobram, né? Então, tipo assim, se eu consigo, por que ela não consegue? Isso é uma rotina no nosso dia a dia. Então, é preciso haver uma compreensão em relação a tudo isso, né? Sabe outra coisa bacana? Só te interrompendo um pouquinho, eu acho que a família, ela tem que entrar no cardápio, né? Eu já fui vítima que eu digo assim, eu já tive um dos filhos com peso acima, né? E eu precisei, assim, que toda a família estivesse junto, envolvesse, não adianta ser, né? Não querer então, exatamente. Não, de jeito nenhum. Como é que você vai pedir para uma criança seguir um cardápio se em casa tem biscoito recheado? Isso. Como é que você vai pedir para uma criança tomar açaí se você compra sorvete? Né? Então, assim, a Nutri veio na minha casa e reformulou o cardápio da família inteira, o que foi um ganho para a família toda, né? Então, todos entramos em atividade física e hoje todos levamos uma vida saudável, uma alimentação que a gente não fala mais em dieta, mas assim, o nosso cardápio é um cardápio que ajudou muito, né? Assim, porque a família toda estava unida. Todos se beneficiaram. Sim, todos se beneficiaram. Então, é muito importante, realmente, esse compromisso, né, da família em colaborar. E assim, voltando um pouquinho para o histórico de que a obesidade é uma doença crônica, nem todos da família vão ser doentes. Então, às vezes, você tem uma pessoa que tem a doença obesidade e é preciso que os outros compreendam que mesmo eles não sendo doentes, eles não tendo aquela patologia, mas eles precisam dar um suporte, precisam colaborar. Então, como não só nisso, mas como na vida toda, né, a família tem um papel muito importante nessa colaboração, né? E é preciso realmente que todo mundo se empenhe, né, na busca por essa solução. Importante. Vamos mudar um pouquinho, né, de assunto, saindo da obesidade agora, e vamos falar sobre um pouco a bulimia. Ainda é assim frequente chegar a adolescente. Primeiro vamos explicar o que é a bulimia. Tá. Né? Então a gente vê situações de alguns jovens que eles não aceitam aquele corpo, né? Eles querem resolver a obesidade dele, mas de uma forma mais imediatista, né? Em decorrência de um distúrbio. E aí eles começam a provocar situações de perda de peso, né? E a mais frequente delas é exatamente a indução ao vômito. Então a gente vê jovens que têm uma compulsão alimentar, que eles buscam grande quantidade de alimento e prontamente ele corre, né, e vai ao banheiro. Muitas vezes a família não se dá conta do que está acontecendo, né? E aí tem alguns sinais que a gente assim alerta, né? Então, por exemplo, se você vê
um jovem que tem um peso desproporcional àquilo que ele consome à mesa, né? E às vezes a família não percebe que ele come muito, mas que ele está bem abaixo do peso, né? Às vezes a gente vê também lesões na mão, tá? De tanto tentar provocar vômito. Então, a própria mão ela fica com algumas lesões que são muito sugestivas, que no exame clínico a gente já identifica aquilo como um sinal de alerta, né, para uma possível bulimia. Então, é preciso que exista um olhar muito atento da família, porque até esse jovem ter a confiança de um profissional para ele expor o que realmente ele está passando, ele leva um tempo. A gente leva um tempo para conquistar a confiança dele. E quando a família já traz elementos, já traz mais dados, então isso para a gente acelera o processo terapêutico, né? E é importante todo mundo estar alerta a isso. Quer contribuir em alguma coisa, Lu? Não, eu acho que é isso mesmo, que a adolescência é uma fase de apoio, é uma fase que a família tem que estar presente, a família tem que identificar o que está fugindo do normal, observar algum comportamento estranho, para daí a gente poder interferir no início, né? A gente não deixar extrapolar, a gente tem que observar o que a menina faz dentro do quarto, como ela anda, com quem ela anda, se está modificando os hábitos dela, sejam alimentares, seja a maneira de falar. A gente acha que é uma fase de observação, né? A gente, como mãe de adolescentes, é uma fase que a gente tem que estar apoiando, é uma fase que a gente não tem que estar menosprezando, é uma fase que a gente precisa estar junto e buscando sempre melhor. E eu acho que é uma carga mais uma carga muito para a mulher, assim, muito pesada para a mulher, porque a mãe abraça muito, né? Se culpa muito, porque também está muito próximo. Geralmente é a mãe que está mais próximo. Então é mais uma cobrança mesmo. Qual a idade que você acha, assim, ideal para a menina, né? Para a mãe tá levando sua filha para a ginecologista? Olha, quando a menina vem, ela está observando que começou o aparecimento de pelos, os seios começaram a crescer, pelos axilares, se ela acha que está numa idade normal, porque muitas vezes ela não sabe a idade certa. Eu acho que aí já é o ideal, ou nessa fase de transição a pediatra, a endócrino, ou já a ginecologista. Agora, começou já, menstruou, aí eu acho que tem que levar logo. Não menstruou ainda, eu acho importante levar para você saber o que é normal, porque muitas mães chegam às vezes no consultório e falam, doutora, ela menstruou, está passando 6 meses sem vir a menstruação. Isso tudo é normal, aí cria um pânico na menina, na adolescente e na mãe, e se ela tivesse vindo desde o início, ela sabia o que é normal nessa fase. É normal ela menstruar todo mês, é normal ela passar quantos dias, é normal ela ter cólica, não ter, é normal ela ter PM. Então, se ela leva precocemente, ela vai saber até participar e dizer o que é normal e o que não é. E outra coisa, não é preciso estar doente para ir ao médico. Isso. Não é verdade? Eu acho que o médico ele tem que ser sinônimo de saúde. Então, o ideal é que se procure para ter saúde, né? Então, antes de se tratar uma doença, então, que as mães nos vejam como aliadas, né? Que a gente possa crescer junto. Poxa, eu fico tão feliz hoje. Eu estou atendendo os filhos dos meus adolescentes. Então, ver os meus adolescentes crescendo de forma saudável, né, ter passado da fase de acne. Agora, eu hoje pego muito, não sei se essa é a experiência de vocês, os adolescentes que eu atendi entre 2001 e 2010 é completamente diferente do adolescente dessa última década. Né? Os adolescentes atualmente, eles querem que a vida seja igual ao enter de um computador. Então, eles não têm paciência de absolutamente nada e não têm paciência de esperar a fase passar. Eles querem passar pela adolescência, sair da infância, entrar na adolescência e amanhã já serem adultos. Porque eles não querem passar por todos esses conflitos que nós passamos e que é normal passar. Para a pessoa amadurecer, ninguém pode subir ao 30º andar sem subir cada um dos degrauzinhos, né? Então, a gente precisa desse tempo para poder amadurecer e para ser adultos plenos, com juízo, né? Então, os meus adolescentes hoje, primeiro, é isso, muito imediatista, muito ansiosas,
e muito preocupadas com a imagem, que me causam uma preocupação muito grande. São meninas lindas que chegam, que não conseguem se enxergar. Não é porque é minha paciente que eu preciso dizer que é linda, mas são lindas, entende? Mas elas veem defeitos aonde não tem. Muitas vêm acompanhadas com as mães naquele desespero. Doutora, eu não sei mais o que fazer, porque ela acha que está tudo errado, né? Então, como que a gente pode, né, como médicas que somos, como mães que somos, como comprometidas em levar conhecimento, em ajudar aquela pessoa que está nos vendo agora, que está nos assistindo, como que a gente pode ajudar a essa mãe, esse adolescente a construir essa autoestima e a resgatar? Eu fico me perguntando, sabe? Com a palavra vocês. Eu acho que a grande chave de tudo, né, não é que é uma solução perfeita, mas assim, eu acho que sem dúvida pode até parecer um clichê, mas assim, o grande facilitador é realmente o diálogo. E aí, se eu puder deixar, né, uma mensagem para as mães, é que as mães observem seus filhos. A gente vive numa correria, numa cobrança, às vezes a gente até se cobra muito e a gente termina, às vezes até sem tempo para ter um olhar mais atento sobre os filhos, né? A gente não consegue parar para isso. E às vezes também o próprio jovem não consegue enxergar nas mães como aliadas, né? Como amigas. Então, se eu tiver de deixar aí um recado para os jovens, é que a vida é muito mais fácil se a gente contar com a amizade de nossas mães. Então, essa relação, né, termina sendo uma solução simples e eficaz. Porque quando há esse diálogo, fica muito mais fácil de buscar uma ajuda profissional, como você bem falou, não esperar adoecer, né? Então a medicina preventiva, buscar, poxa, é tão bacana quando a gente chega, a gente recebe um adolescente que está passando por alterações hormonais e eles vão lá somente buscar uma orientação. Até onde isso é normal, né? Então, eu acho que essa aproximação entre mãe e filhas, eu acho que é a solução mais simples, barata e eficaz. Muito importante. É verdade. A mãe, ela erra também, né? Mas ela erra querendo acertar. E eu acho que não existe nenhum amor maior do que de uma mãe por um filho. Não é verdade? Então, é uma conexão que não tem explicação. Realmente é uma coisa divina. É uma coisa divina. E eu concordo demais com você, né? E eu acho que esse olhar é realmente essencial. Essencial. E quando a mãe não se sentir capaz, né? Porque a gente se cobra muito, né? A gente sempre acha que a gente pode estar fazendo melhor. Então, talvez seja o momento, não é? De procurar ajuda, né? E aí que eu acho, como a doutora Viviane estava falando, que é importante o quê? Justamente isso. Você dar o apoio, buscar o apoio de sua mãe, e sua mãe identificar, não, eu não posso mais, ou então eu não sei, ou eu quero ajudar, e ir atrás de ajuda. Porque até falando um pouquinho, chegando nessa parte adolescente, a gente vê que é tão frequente a síndrome dos ovários policísticos, que ela já chega lá, eu tenho ovários policísticos. E justamente isso, a gente vê que a maioria na adolescência é tudo transitório. É uma acne que não é porque ela tem ovários policísticos, é um excesso de pelos um pouquinho mais fisiológico daquele período. E aí você vai tranquilizar e você vai acompanhar essa menina. Porque a gente identificar o quê? Aquela menina que realmente tem a capacidade, a chance de desenvolver a síndrome dos ovários policísticos e acompanhar e tratar. Então, acho que o apoio da família, o apoio dos médicos, escolher quem vai acompanhar, isso é bem importante. Puxando um pouquinho para a minha sardinha, quando a gente fala de pele, né? Então, eu sempre falo que o skincare é desde a hora que a gente nasce. Porque quando você escolhe um sabonete para o seu bebê, aquilo ali é skincare. Quando você escolhe um hidratante a dedo para o seu bebê, aquilo ali é um skincare, né? Sendo que hoje ocorre uma vulgarização, existe não sei se a mídia contribui, as redes sociais também, e as meninas já chegam com 10 anos dizendo assim: eu vim para você orientar meu skincare porque eu estou usando tudo isso aqui.
Quando você olha, são inúmeros produtos, né? Muitas vezes sem indicação. Eu acho muito bacana e dou um apoio muito grande para começar desde cedo se cuidar, mas com orientação, né? Com orientação. Acho muito bacana. Em relação ao tratamento da acne, que é uma outra doença que as adolescentes me procuram muito, quanto mais cedo tratar, melhor. Porque eu sempre digo que a acne não é difícil tratar. Agora, a cicatriz que ela deixa, e não é só na pele, gente, é na alma. Aquele adolescente que tem cicatriz de acne, parece assim que eu estou super valorizando, não é? Eu estou entendendo a queixa, né? Então é isso, é tratar desde cedo, mas não, às vezes eu chego, você também, olha, passe logo o Roacutan, né? Mas a gente tem que pesar os prós, os contras, ver se realmente tem indicação. Sou super favorável a tratar com a medicação correta no tempo correto, mas desde que tenha indicação, não é isso? E aí, estamos finalizando essa conversa sobre os adolescentes e espero que nós tenhamos contribuído. Aqui nós vamos deixar o Instagram das doutoras. Se vocês quiserem entrar em contato através do direct, tirar dúvidas, fazer perguntas, tenho certeza que elas vão estar disponíveis e terão o maior prazer. E espero sinceramente que os adolescentes, que as mães que tenham nos escutado, tenham captado a nossa mensagem de apoio familiar, de amor, 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 e que procure os especialistas sempre que houver necessidade, porque a gente caminha junto para a melhora da qualidade de vida e para que a adolescente ultrapasse essa fase mais feliz e com menos conflitos.